Então vamos lá, pessoal, voltar aqui, né, para mais uma aula. Beleza. Na aula passada a gente fez essa conexão com o banco de dados, né? A partir de agora eu já sei que eu estou conseguindo me conectar no banco de dados. Depois que eu me conecto no banco de dados, o que deve ser feito? Depois que eu me conecto no banco de dados, pessoal, agora é a hora de eu realizar a consulta no banco para verificar se realmente aquele usuário existe dentro do meu banco de dados, né? Se aquele login existe, se aquela senha existe no meu banco de dados, ou também se não existe. Como é que eu consigo fazer isso? Para que a gente consiga, pessoal, fazer essa consulta SQL, a gente vai ter que usar uma instrução SQL. Então, para que eu consiga, por exemplo, verificar, quando o usuário vem aqui, lá na minha tela de login, que ele insere lá, usuário, o lelta@hotmail.com, senha 123, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar esse parâmetro aqui e jogar dentro da minha instrução SQL para consultar aqui no banco para ver se realmente eu tenho aquele usuário cadastrado. Como é que faz isso? Então, eu faço o seguinte, ó. Uso o comando aqui select, ou seja, selecione para mim, por exemplo, todos os dados da tabela usuários, né? From da tabela usuários. Aí, onde o login é igual, aí eu uso e-mail onde o login é igual a alielta@hotmail.com e que é o end, né? E a senha é igual a 123. Se existir algum usuário dentro do meu banco, lá na coluna login, com esse endereço de e-mail, e lá na coluna senha, com essa senha, ele vai me trazer todos os dados desse usuário. Se executar essa instrução, a gente vai ter um usuário com esses dados que eu passei. Quem é esse usuário? Aqui, o usuário Elielton. Qual é o cargo dele? Admin. Qual é o ID desse usuário? 1. Então, a minha consulta SQL obteve êxito. E, como resultado aqui, pessoal, ó, esse um total, ou seja, ele trouxe um registro. O número de linhas que retornaram foi uma linha. Ó, uma linha retornou. O que acontece se eu passo aqui um usuário que não existe dentro do banco? Por exemplo, vamos supor que eu criei aqui um usuário com o nome Arthur. Eu vou consultar, né? Olha só, retornaram aqui zero linhas. Ou, geralmente ele retorna assim, ó. Um empty result set, ou seja, um resultado zerado, vazio. Ou seja, não existe nenhum cadastro no nosso banco de dados que tenha lá no campo login Arthur e lá no campo senha 123. Ó, os únicos usuários que, ó, login que tem é o lelton@hotmail.com, tainara@hotmail.com e guilherme@hotmail.com. E todos com a senha 1. Isso é padrão, tá, pessoal? Por exemplo, selecione para mim todos os dados lá na tabela, no campo login, onde o login seja tainara@hotmail.com e a senha 123. Dá um OK. Observe que existe ó, um registro. Esse usuário tem um cargo de gestor. E aqui para a gente ó, retornou um registro. Se, se eu quiser retornar todos os usuários, eu dou um select, asterisco from, selecione tudo para mim na tabela usuários. Ou seja, ele vai trazer para mim todos os usuários. Independente, na verdade, eu não estou usando filtro, eu só quero que apareça para mim todo mundo. Então ele trouxe para a gente aqui, ó, total de 3 registros. Existem 3 registros cadastrados aqui dentro do nosso banco. Por que eu precisei mostrar isso para vocês? Eu precisei mostrar isso para vocês porque depois que a gente se conecta no banco, o próximo passo, pessoal, é realizar a consulta SQL. Eu vou criar uma variável aqui, vou chamar essa variável de SQL. Você pode dar qualquer nome que você quiser. Abro aspas e fecho aspas duplas, né? E aqui dentro dessa aspas, eu vou usar aquela instrução SQL. Ó, selecione para mim
todos os dados da tabela de usuários, onde o login, agora, ao invés de eu passar esse valor aqui manual, o que é que eu faço? Eu só simplesmente pego essa variável aqui, ó, e coloco. Vale lembrar, pessoal, que aqui vai ser tem que estar entre aspas por se tratar de uma string, né? Aspas simples. Por que eu tenho que colocar aspas simples? Porque ele já está em volta de aspas duplas aqui, ó. Aspas duplas. Então, o que eu for usar aqui de aspas aqui dentro tem que ser aspas simples. E aqui na variável onde senha seja igual o que vem lá do campo senha. Entenderam? Que aí eu não preciso colocar isso aqui manual. Já vai vir de maneira automática, certo? Vou fechar isso daqui. Ó, dá um espaço, pronto. Basicamente, o que está retornando aqui desse comando, pessoal, eu estou armazenando nessa variável aqui, SQL. Depois eu vou usar ela. Então, basicamente, o que foi que eu fiz aqui? Primeiramente, quando o usuário vem para essa página aqui, eu estou confirmando que ele está vindo com os dados direto do formulário. Se ele não vier com os dados do formulário, vai voltar para a página do formulário. Beleza, essa questão que está atendida, o que a gente vai fazer? Os dados que vêm do usuário, o nome que vem do usuário lá, né, do login, aqui no meu formulário, o que vem dessa tela aqui de login, o dado que vem aqui de login, eu vou armazenar nessa variável login. O dado que vem de senha, eu vou armazenar aqui nessa variável senha, né, através dessa outra variável aqui. Por que eu tenho que fazer isso? Porque na hora que eu passar aqui a minha instrução SQL, né, eu vou me conectar ao banco de dados usando essa função MySQL Connect. Depois que eu me conectar ao banco de dados, eu vou fazer uma consulta no banco de dados. Passa nessa instrução SQL. E ao invés de eu inserir esse nome manual, eu já aproveito o que o usuário digitou no meu formulário e insiro aqui automaticamente. O que o usuário digitou lá no formulário da senha já vai ser inserido aqui automaticamente. Beleza. Coloquei essa instrução aqui. Se eu for lá, né, e colocar aqui 1, 2, 3 e colocar enviar, o que vocês vão observar é que realmente ainda não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Não aconteceu nada porque eu me conectei ao banco de dados, eu disse qual era a instrução que eu queria executar, ou seja, queria fazer uma consulta para verificar se esses dados existem dentro do banco, para que de fato essa instrução seja executada, eu preciso usar uma função do PHP. Né? É a mesma coisa, por exemplo, se eu passo a instrução aqui, SQL, eu só coloquei a instrução aqui. Se eu quiser executar essa instrução, eu preciso apertar aqui o botão Go. Para que isso aconteça aqui dentro do PHP, existe uma função que eu uso, que é a função MySQLi Query. Essa função aqui, ela é responsável por executar esse comando aqui, ó. Eu vou colocar essa instrução aqui, eu vou colocar ela dentro de uma variável aqui, pessoal. Beleza, vou chamar essa variável aqui de carry. Carry é consulta, né? Ou então, vou botar no nosso bom português, consulta. Ou seja, eu vou executar essa função. O que essa função MySQL Query pede como parâmetro? Essa função pede a conexão ao banco de dados e ela pede a instrução SQL. Eu poderia simplesmente vir aqui, como ela pede a conexão, eu poderia vir aqui, pessoal, e passar essa conexão, vírgula. O segundo parâmetro que ela pede é a instrução SQL. Só que ao invés de eu fazer para ficar um código desse tamanho, como a conexão eu coloquei dentro da variável com aqui, e como a instrução SQL eu coloquei dentro da variável SQL, basicamente eu vou passar essa conexão, mas chamando ela pela variável aqui, ó, vírgula, e vou passar essa outra instrução aqui SQL, só passando a variável cifrão SQL. Coloco um ponto e vírgula, certo? Até então tudo ok? Ó, olha só. Vou recapitular aqui. O formulário inseriu os dados lá, ou o usuário inseriu os dados aqui. O usuário inseriu o dado aqui, e-mail e senha. Clicou em enviar, vai vir para a página de login. Eu já sei que eu estou recebendo esses dados. O que vem do campo login armazena aqui nessa variável login.
O que vem do campo senha, armazeno nessa variável senha. Vou verificar se esses dados que ele me passou existem dentro do banco de dados. Como é que eu faço isso? Primeiramente, me conecto no banco de dados usando essa função. Depois que eu me conecto no banco, uso a instrução SQL para fazer uma consulta e verificar se realmente esses dados que ele me passou existem dentro do banco. Passei a instrução, executo a função do SQL MySQL e query, que é justamente a função que executa essa ação aqui, ó, dentro do banco de dados. Beleza, o que acontece aqui até então, você vem para cá, só que não apareceu nada. Por quê? Porque até então, só pelo fato de você colocar aqui, essa ação está sendo executada, só que você não consegue ver. Como é que você consegue ver se foi realizada essa execução ou não? Existe uma função, pessoal, que ela é chamada printr. O que essa função faz? Essa função, ela descreve uma variável. Ela descreve o que está acontecendo com uma variável. Então, basicamente, o que está retornando do MySQLi está sendo guardado aqui dentro dessa variável consulta. Existe um aspecto, pessoal, essa aqui também é dica de ouro para vocês. MySQLi, só para me terminar aqui. MySQL, se vocês colocarem aí, MySQL Query, até aqui no site 3W que você pode usar ele também. Ó, quando você usa uma função MySQL Query, você vai ter o seguinte: se você está fazendo uma seleção de dados, que é um select, se você está usando o comando show, se você está usando o comando describe, ou se você está usando um comando explain, o que você vai ter de retorno vai ser uma SQL Result Object, ou seja, você vai ter como retorno um objeto MySQL Result. Traduzindo isso aqui para vocês, essa função printr, ela vai permitir a gente ver visualmente o que está retornando dessa função MySQLi. Ela faz a consulta contra o banco de dados, o que retorna daqui da MySQLi é armazenado dentro dessa variável. Eu pego o print R e peço para descrever o que está acontecendo com essa variável. Ó, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Agora, se o usuário vem, coloca e-mail e senha e eu coloco enviar, observe que o que voltou para a gente aqui, ó, foi um objeto, uma SQLi Result. O que esse objeto tem em comum? Eu vou colocar aqui uma pré-formatação, pessoal, né? O comando echo, a gente consegue fazer isso com essa tag aqui, ó, pré. Eu não vou explicar muito a fundo o que significa essa pré, mas é para pré-formatar, vai deixar mais bonitinho. Da maneira que você escreve um texto, ele fica, né? Então vou só pré-formatar, só para que vocês entendam melhor. Vou recarregar aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, faltou aqui uma tag. Deixa eu recarregar aqui para mostrar para vocês. Então, beleza, ó. Ele vai retornar para a gente um objeto. O que ele está dizendo? Campos atuais 0, ó, contagem de colunas, basicamente. Ele entendeu aqui que essa tabela que a gente está conectando a ela, né? Essa consulta, na realidade, essa tabela tem 4 colunas. E realmente, se a gente for lá dentro do banco, ó, a gente vai ter uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas. Outra questão é que ele está identificando o comprimento, ele não conseguiu ver o tamanho. E o número de linhas que retornaram dessa consulta que a gente fez. Como eu mostrei para vocês, que quando a gente fez a consulta lá, usando o filtro aqui, passando um determinado e-mail e uma senha, lá no banco de dados aqui, ele encontrou um registro. E é exatamente isso que aconteceu. Usando essa consulta SQL aqui, ele encontrou um usuário que atende esses requisitos. Ou seja, ele encontrou um usuário que possui aquele login e aquela senha, que seria num row, ou seja, o número de linhas que retornaram daquela consulta, né? Retornou uma linha, basicamente. Eu vou parando por aqui e no próximo vídeo a gente vai continuar.